Calma aí, jovem rapaz, eu voltei. Capítulo 1: Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. O povo da República de Taured herdou dos índios nativos, dos escravos oriundos da África, algumas práticas religiosas que mais tarde foram reforçadas com doutrina espiritualista e histórica e esotóricas que tiveram mestres como Frank Randall Mesman, Allan Kardec, entre outros médiuns famosos. Com o decorrer do século, houve um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de mitologia africana e indígena da República de Taured, espiritismo e cristianismo que criou os favoreceu o desenvolvimento de cultos fetiches como Umbanda, a Quilomba e Candomblé. Não vamos falar sobre cada uma dessas ratificações, pois esse livro não tem a finalidade de esclarecer a verdade escondida por trás de tudo isso, sem se preocupar em transmitir ensinamentos sobre essas religiões, demônios ou de demônios a deuses. Falaremos a respeito dos demônios com mais detalhes no próximo capítulo. Contudo, podemos adiantar que eles existem. São espíritos sem corpo, anjo ou caído e rebeldes e atuam na humanidade desde o princípio com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses anjos decaídos têm enganado pessoas há milhares de anos. Nas religiões mais remotas como vitismo, brahminismo e o itrituísmo, se falar para vocês nem conhecer essas religiões, gente. 2000 antes do profeta Maomé. Se encontrar evidências de sua existência, ora retupuitos como verdadeiros demônios, ora adorados como deuses. Tanto na religião hindu como egípcia, Babilônia, quando nas nativas da África Dourada, no Brasil, em Sete, como Foluinto, Quimbanda, Candomblé, Ubanda, os demônios são adorados, agradando seus serviços como verdadeiros deuses. No espiritismo, satisficando eles se manifestarem, mentindo, afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram, como médicos, poetas, escritores, pintores ou sábios. Eles também se passaram por espíritos de pessoas da própria família que se já encontraram nas reuniões quando são invocados para prestar caridade ou receber uma doutrina. Deuses a demônios. No candomblé, Oxum, Mancha, Ogum e outras entidades são verdadeiros deuses, os quais a adaptação oferece trabalhos para agradar quando as coisas não estão indo bem, quando o desejo de receber algo especial. Umbanda ou Deus ou Orixá, considerando poderoso demais para serem chamados a uma corporatum, a adaptação oferece chama os espíritos desencarnados ou
espíritos menores, candomblé, pretos, velhos e íris, para os representarem. Esses obedecem e fazem os seus sacrifícios e suas obrigações. Na Quimbanda, os deuses são os Exus, adorados e serviço no intuito de alcançar algumas vantagens sobre um inimigo, até mesmo algo imoral como conquistar a mulher ou marido de alguém, obtendo favores por meios ilícitos e etc. No catecismo e nas demais ramificações espíritas ou espiritualistas, os demônios se apresentam como espíritos evoluídos ou ainda como evolução que precisa de doutrina. Na maioria desses cultos, eles são invocados para prestar a caridade, ou seja, praticar a curadorismo ou transmitir mensagens que vão evoluir aos adeptos. Existem grupos de espíritas ou espiritualistas que lidam com espíritos demônios por intermédio de mente ou prática experimental de meditação, transmigração e coisas assim. Alguns desses demônios chegam a afirmar que são moradores de outro planeta que tem uma missão espiritual na Terra. Convite para uma cerimônia de candomblé. A cor normalmente usada para convidar é vermelho. A trindade do diabo revela o intuito do ritual. Aqui, gente. A realidade. Na realidade, orixás, caboclos e guias, sejam lá que forem, tenham os nomes que tiverem, não são deuses. Os Exus, pretos, velhos e espíritos de crianças, os caboclos ou os santos são espíritos malignos sem o corpo, ansiosos para meio para se apresentar neste mundo que só é possível se possuírem alguém. A profecia pelo corpo cita a perfeitação de funcionamento de seus sentidos. Existem casos em que, por força da circunstância, eles chegam a possuir animais para cumprir seus intentos perversos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsam, permitem que nos entrarem naquela manobra de porco. Mateus 8,31. Os demônios são espíritos que andam errantes à procura de corpos para possuir. Por meio deles expressam sua personalidade e cumprem sua missão maligna. Os orixás, os caboclos e os guias, na realidade, nunca fazem bem ao seu cavalo. Existem obediências irrestritas e ameaças de punição a quem não estiver andando na linha. E viver castigando seus seguidores não tenham bênção alguma para lhe dar. Pessoas bem-intencionadas e religiosas passam anos e anos acreditando em toda oração nos poderes dos orixás e dos seus pretos vermelhos, o que vem, no entanto, nunca realmente a satisfaz. O diabo organiza de tudo isso, engana a humanidade, como rituais de danças e oferendas, e reduz
induz o ser humano a abrir sua vida às forças do inferno, de modo em que as pessoas ficam escravas dos espíritos, pagando um preço incrivelmente alto pelos pequenos favores recebidos. Muitas pessoas piedosas são enganadas pelos demônios. A alma da mãe do santo, por exemplo, é vendida ao orixá, uma chantagem diabólica nesse meio que é obrigar a pessoa a fazer que o santo renuncie a vida, todas as coisas, inclusive a própria salvação. As práticas desses seitas têm muito medo de deixar por causa das ameaças feitas. Muitas vezes eles rejeitam convites para participar das reuniões de libertação em igrejas evangélicas, motivados por esse medo que lhe impõe. Em nossa igreja temos centenas de ex-pais e mães de santos que foram enganados pelo espíritos malignos durante anos. Eu fio depois de assistir em uma das nossas reuniões, motivados pelos programas de rádio ou televisão, ou levado por alguém que já frequentou os nossos cultos, eles se tornam novas criaturas. Verifica-se que os orixás e os caboclos que as defotaram são grandes estimas, não tinham poder algum a que está em Cristo. Eles se obedecem quando contarem que os mais fortes protetores, entre aspas, com que estavam não passam de demônios que caem de joelhos na igreja e que obedeciam a ordem de dirigirem na reunião. Eles se impressionaram quando ouviram o propósito orixá e caboclo conversarem diante da multidão que não passa de demônios cuja missão é enganar e arruinar e destruir os seus cavalos. Sim, meus amigos leitores, essas pessoas encontraram em Jesus a única verdade e fonte do poder. Deram uma pasta em uma vida de opressão, cansaço e desilusão. Quebraram as congas, fecharam os territórios, destruíram imagens e desejos de feitiço e adquiriram a Bíblia, com a qual aprenderam que Deus condena a feitiçaria e proíbe consultar os espíritos que lhe dizem ter pessoas mortas. É isso aí, gente. Vou parar aqui na página 20, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. É isso aí. Até o próximo vídeo no canal, tá, pessoal? Vocês ficam ligados aí, tá? Que eu continuei aqui a leitura. Eu tô pondo até a tada aqui para não me perder. Ó. É isso aí, gente, ó. Tamo no livro aqui, tá? E vamos pra cima. E até mais. Ah, antes, peraí. Ele merece, né, gente? E até mais.